Paz do Senhor Jesus Cristo, Shalom Aleichem, paz seja convosco. Deus abençoe você e sua família, você que está me acompanhando neste canal. Aqui nós temos compromisso com a Palavra de Deus, com as Escrituras. O comentário aqui é bíblico e teológico. Deus te abençoe. Fique com a Bíblia. Guarde isso. Falsas profecias, a Bíblia diz em Deuteronômio, lá no capítulo de número 18. Como é que eu sei se a profecia é verdadeira ou é falsa? Aguardando o tempo. Se foi profetizado, não aconteceu, é falsa. A pessoa falou de si mesma, com soberba ela falou. Não foi Deus quem falou. Tudo bem? Então, nós vamos hoje tratar a respeito um pouquinho, não vou falar tudo, mas um pouquinho sobre outra seita, os Testemunhas de Jeová. Me acompanha. Na característica da adição, os Testemunhas de Jeová creem que somente com a mediação do corpo governante, a diretoria da seita formada por um número variável entre 9 e 14 pessoas nos Estados Unidos, a Bíblia será entendida. Declaram: meramente ter a palavra de Deus e lê-la não basta para adquirir o conhecimento exato que coloca a pessoa no caminho da vida. A menos que estejamos em contato com este canal de comunicação usado por Deus, não avançaremos na estrada da vida. Não importa quanto leamos a Bíblia. Tal conhecimento foi proferido por seu fundador, Charles Taze Russell, que é o fundador deles, que afirmava que seus livros explicavam a Bíblia de uma forma única. Por conta disso, a Bíblia fica em segundo plano nos estudos das Testemunhas de Jeová, sendo usada apenas como livro de referência. A revista A Sentinela tem sido o principal canal utilizado pela seita para propagar suas afirmações. Seus candidatos ao batismo devem saber responder pelo menos 125 perguntas, cuja maioria nega a doutrina bíblica evangélica. Certamente que por suas literaturas, as Testemunhas de Jeová estão impossibilitadas de compreender a Bíblia. Somente as Escrituras Sagradas contêm ensinos que conduzem à vida eterna. Adicionar algo à palavra de Deus é altamente perigoso. Está lá em Apocalipse capítulo 22, versículos 18 e 19. Apocalipse capítulo 22, versículos 18 e 19, diz assim: porque eu testifico a todo aquele que ouvir as palavras da profecia deste livro, que se alguém lhes acrescentar alguma coisa, Deus fará vir sobre ele as pragas que estão escritas neste livro. 19. E se alguém tirar quaisquer palavras do livro desta profecia, Deus tirará sua parte do livro da vida e da cidade santa e das coisas que estão escritas neste livro. Então você acompanhou que é prejudicial. Não pode nem acrescentar nem tirar. Então vamos tomar cuidado, citar a Bíblia do jeito que está escrito, o que está escrito, porque não podemos nem acrescentar e nem tirar. Existem muitas pessoas que, felizmente, modificam a Bíblia, retiram textos, acrescentam textos, acrescentam livros, histórias que não são inspirados por Deus. Isso daí é o que nós chamamos de apócrifos e pseudepígrafos. Isso é um problema muito grande, então vamos tomar cuidado com isso. Como, por exemplo, pessoas que ficam usando jargões. Não cai uma folha da árvore se não for da vontade de Deus. Está escrito isso na Bíblia? Não. O que está escrito na Bíblia? Está lá em Mateus capítulo 10, a partir do versículo 27 ao versículo 30. Próximo ao versículo 29. Não se vendem 2 passarinhos por um ceitil, e nenhum deles cairá em terra sem a vontade de vosso Pai que está no céu. Então, isso está escrito. As outras coisas que eu comentei, como por exemplo, não cai uma folha da árvore se não for da vontade de Deus, não está escrito isso na Bíblia. Então existem muitos jargões, muitas coisas que as pessoas colocam e não está escrito. Outra frase, por exemplo, vinde como estais. Não está escrito isso, isso é uma interpretação. Escrito isso não está escrito. Então temos que tomar cuidado com muitas coisas que as pessoas falam, está escrito e não está escrito. Adicionar coisas às escrituras ou retirar é prejudicial, é errado, tem consequências, porque a Bíblia é a palavra de Deus. Tá
Então vamos continuar no estudo. Outra característica dos testemunhas de Jeová. A primeira que eu citei foi na questão da adição. Na questão da subtração. Testemunhas de Jeová ensinam que a redenção de Cristo oferece apenas a oportunidade para alguém alcançar sua própria salvação, por meio das obras. Se você ler Efésios capítulo 2, o que está escrito lá? Vamos conferir? Efésios capítulo 2, versículo 8. Porque pela graça sois salvos, por meio da fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras para que ninguém se glorie. Então a salvação não vem das obras. Por que para que ninguém se glorie? Porque quem tivesse mais obras seria salvo, quem tivesse menos ou nenhuma não seria salvo. Mas não é pelas obras, é pela graça por meio da fé. Você tem que crer em Deus. Pela graça. Graça é a palavra charis, por meio da palavra carisma, charisma, ou carismata, charismata, que é uma palavra grega que significa favor não merecido. Então, charis é graça, favor não merecido. Ninguém merece, mas Deus faz um favor. Ele salva aquele que crê em Cristo Jesus e faz a sua vontade. Está lá em Mateus capítulo 7 e João capítulo 1. Agora, quando nós falamos a palavra charisma, charismata, é dom. É o que aparece aqui na palavra. É dom de Deus. Então, é charisma, carisma, charismata, carismata. É dom. Dom é presente. Então, isso é um presente de Deus para os seres humanos.
O nome exclusivo de Deus que eles gostam muito de usar é Jeová. Por isso se consideram suas verdadeiras e únicas testemunhas. Você vai conferir lá no livro do profeta Isaías, né, que diz assim: vós sereis minhas testemunhas. Não é isso? Mas o Senhor Jesus Cristo também disse: ser-me-eis testemunhas. Está lá em Atos dos Apóstolos. Tanto em Jerusalém como em Judéia, Samaria e confins da terra. E agora? É só testemunhas do Senhor Jeová? Não tem testemunhas do Senhor Jesus? As pessoas brincam muito, fazem seitas, atropelam a palavra, modificam a Bíblia. Esse Charles Taze Russell dizia ser doutor em grego. Aí diz que traduziu a Bíblia da forma correta. Gente, acorda. Esse grupo fica estudando e coloca muitos cristãos em situações complicadíssimas. Sabe por quê? Porque a maioria dos cristãos não estudam a Bíblia. E aí as seitas vêm e convencem os cristãos, ou se não, fazem os cristãos passarem vexame, vergonha. Tome cuidado com isso, estude a palavra de Deus para não ser enganado. Tem cristãos que têm medo de atendê-los porque não sabem falar sobre a palavra. Toma cuidado. Vamos continuar. Eles ensinam que Jesus é o arcanjo Miguel, assim como os adventistas também, e que ele, o Senhor Jesus, né, não morreu em uma cruz, mas em uma estaca de tortura. Possuem sua própria Bíblia, designada como Tradução Novo Mundo, na qual distorcem as passagens que se chocam com suas doutrinas. Modifica a palavra que está escrita, como por exemplo, Jesus é Deus, aí eles não acreditam nisso, aí colocou Jesus é um Deus, João capítulo 1. Proíbem a transfusão de sangue, nem que seja para salvar uma vida, não pode ter transfusão de sangue, eles proíbem isso. Já dizem que não pode nem chorar no funeral, pelo parente que morreu. Pregam que não existe salvação fora da organização. Toda seita diz isso. Salvação só no nosso grupo religioso. É assim que eles falam. Não votam e nem prestam serviço militar. Se for testemunho de Jeová, nem vai votar, não é obrigado a votar nas eleições. E no serviço militar são dispensados automaticamente. Hoje estão mais amenizadas. Na época a perseguição era forte. Mas já foram fortes oponentes dos governos civis. Pregam que somente 144 mil escolhidos vão para o céu com Cristo. Os demais viverão eternamente em uma terra paradisíaca. Eles pregam também que Jesus já voltou em 1914. Por isso agora estão aguardando o Armagedon. E já marcaram diversas vezes datas para esse evento, mas nenhuma se cumpriu. Isso é um problema das seitas, marcar data e não se cumpre. Deus não mandou marcar data. Ninguém sabe o dia e a hora. Vem como ladrão. Está escrito isso lá em Tessalonicenses 5. Seu crescimento ocorre por meio de doutrinamento pessoal realizado de porta em porta e venda de literatura que, segundo creem, é uma forma de escapar do Armagedon. 1 Tessalonicenses capítulo 5. Versículo 2: porque vós mesmos sabeis muito bem que o dia do Senhor virá como ladrão de noite. Não significa que ele é ladrão, ele não vem para roubar ninguém. O que ele está dizendo aqui é que o ladrão não avisa a hora que vem a noite, nem o dia. Então ele também não avisou. O que ele disse? Você vai ver na parábola das 10 virgens que temos que estar atentos, aguardar, esperar. Não é estar desatento. Então, nós temos que esperar a vinda do Senhor Jesus Cristo e estar prontos para esse dia. Continuando. As testemunhas de Jeová. Para eles, Jesus simplesmente abriu o caminho. O restante é com o homem. Uma de suas obras, as testemunhas de Jeová, diz assim: trabalhamos arduamente com o fim de obter a nossa própria salvação. Quer dizer que nós que somos cristãos não temos que ter boas obras? Claro que temos que ter boas obras. Você lê lá em Mateus capítulo 3, diz: produzir, pois, frutos dignos de arrependimento.
Nós temos que ter boas obras. Você vai ver na carta que Tiago escreveu, depois de Hebreus, você vai ver que temos que ter boas obras. Mostra a fé, mostraria as obras. Temos que ter boas obras. Mas são as obras que vão salvar? Não. As obras são consequências de uma pessoa que crê em Cristo e vai fazer coisas boas. Porque tudo quanto plantamos, colheremos. Quem planta coisas boas, colhe coisas boas. Quem planta coisas ruins, colhe coisas ruins. Quem planta na carne, no sentido pecaminoso, planta aquilo que é temporal, que é terreno, vai colher aqui na terra, vai colher problema. No que semeia no Espírito, vai colher a vida eterna. Vamos ver outras coisas a respeito dos testemunhos de Jeová. Então nós vimos na adição, na subtração, e uma coisa muito importante, isso que eu citei está na multiplicação dos testemunhos de Jeová. A subtração é onde, por exemplo, eles tiram a divindade de Cristo. Por exemplo, se você for ler João capítulo 1, na Bíblia que nós protestantes, evangélicos, crentes, cristãos usamos, aí está escrito que Jesus era o Verbo. O Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus, ou seja, ele já existia como Deus. Ele não veio existir depois que nasceu de Maria, ele já existia como Deus. Por isso que diz, ele era Deus. Já existia, ele já era. Mas na Bíblia do Testemunho de Jeová, por exemplo, lá não está escrito que Jesus é Deus com D maiúsculo, assim como o Pai. Está dizendo que ele era um Deus com D minúsculo. Então está dizendo que Jesus é menor. E o Senhor Jesus não é menor, ele é igual ao Pai. Aí João capítulo 14, um certo discípulo do Senhor Jesus que queria ver Deus. E o Senhor Jesus disse, quem vê a mim, vê o Pai, porque o Pai e eu somos um. Na questão da divisão, neste ponto as seitas dividem, isso aqui todas elas, tá? Dividem a fidelidade dos adeptos entre Deus e a organização a que pertencem. Isso aqui você já acompanhou comigo na leitura, um outro vídeo. Vamos falar um pouco mais profundamente a respeito desse grupo, dessa seita. Começou com Charles Taze Russell em 1852 a 1916, foi a época do seu nascimento e sua morte. É um dissidente dos adventistas que reuniu em torno de si um grupo de estudantes da Bíblia. Então eles são oriundos de quem? Dos adventistas, do sétimo dia. Um grupo de estudantes da Bíblia, por isso foram chamados inicialmente de russelistas. Por quê? Por causa de Russell, Charles Taze Russell. Aí foram chamados de russelistas. Depois veio Joseph F. Rutherford, juiz que se tornou o segundo presidente da organização, dando-lhe grande impulso. A seita originou-se na Pensilvânia, Estados Unidos, em 1879. Hoje sua sede se localiza no Brooklyn, Nova York, Estados Unidos. Dizem crer unicamente na Bíblia como palavra de Deus, mas a interpretação da Bíblia é restrita ao chamado corpo governante, que da sede da organização produz as revistas. Quais são elas? A Sentinela e a Despertai. Na verdade, o nome deles é Torre de Vigia. Além de outros livros aceitos pelos adeptos sem nenhum questionamento. Por meio de malabarismos exegéticos, a Sociedade Torre de Vigia de Bíblias e Tratados, como é chamada. Esse é o nome deles. Testemunho de Jeová é um vulgo. O nome é Torre de Vigia de Bíblias e Tratados. Esse é o nome da seita. Distorce ou nega as principais doutrinas bíblicas. Por exemplo, negam a divindade de Cristo, que é o texto lá de João capítulo 1, por exemplo, colocando-o apenas como um homem perfeito e personalidade. A personalidade, voltando aqui, e a divindade do Espírito Santo também é negada por eles. O Espírito Santo para eles não é Deus, é uma força ativa. Isso é uma blasfêmia contra o Espírito Santo, negar sua divindade e existência como Deus. A consciência depois da morte é outro tema muito debatido. Para eles acaba tudo aqui.
descem ao silêncio. Usam textos como o texto de Ezequiel, que a alma que pecar essa morrerá. Usam o texto de Eclesiastes capítulo 12, que ali não há obra, há o silêncio, mas ele está falando do corpo. Não está falando que a pessoa que existe dentro do corpo, que é a nossa alma, que somos espírito, alma e corpo. Guarda isso, somos tricotômicos, 3 em 1. Então eles não acreditam nisso. Eles acreditam que morreu, acabou, entrou no silêncio. A condenação do inferno, eles não acreditam nisso. Tanto é que a maior parte deles falam que o inferno não existe. A ressurreição corporal de Cristo, eles não acreditam muito nisso. Com o passar do tempo, eles vão querendo ludibriar as demais pessoas, ludibriar e enganar. Enganar as demais pessoas, vão modificando algumas coisas, vão falando bem de Jesus, mas continuam negando o Espírito Santo. E eu quero dizer algo aqui para você que me acompanha. Se você tem alguma revista dos Testemunhos de Jeová, algum livrinho, alguma coisa, joga fora. Sabe por quê? Estão falando mal de Deus, e Deus é trino, Pai, Filho e Espírito Santo. Como é que você pode guardar ensinos que falam mal de Deus? Falar mal do Pai, mal do Filho, mal do Espírito Santo, está errado. Se você ainda conferir na Bíblia, você vai ver que o Senhor Jesus disse assim: pecar contra Deus o Pai, contra o Senhor Jesus, Deus o Filho, e pedir perdão, ainda tem perdão, mas contra o Espírito Santo não há perdão. Então não guarda isso não, porque este povo está falando mal daquele que veio para preparar a igreja para o encontro com Cristo. O Espírito Santo é o último que foi enviado para estar com a igreja. Cristo veio, abriu a porta da salvação com o seu sacrifício, sua forma de ensinar a todos que viessem até ele seriam salvos, e ele pediu ao Pai que enviasse o Espírito Santo para convencer o ser humano do pecado, da justiça e do juízo, para irmos até Cristo. E sabemos que por nós mesmos não seremos salvos. Precisamos de um Redentor, precisamos do Salvador, e este é o Senhor Jesus Cristo. O Espírito Santo não veio falar de si mesmo, mas ele veio falar tudo aquilo quanto ouviu, e aquilo que o Senhor Jesus disse. Isso aí está escrito no Evangelho segundo escreveu João. Quer conferir comigo? Vamos ver? Evangelho segundo escreveu João, capítulo 14, versículo 26. Presta atenção que essas palavras aqui, no versículo 25 diz: tenho-vos dito isso estando convosco. Enquanto o Senhor Jesus estava na terra, ele disse isso. Então, isso aqui foi antes do Espírito Santo vir ao mundo. Era quando Cristo ainda estava aqui que ele disse. Mas aquele Consolador, quem? O Paracletos, o Espírito Santo, o Hagios Pneumatos. Paracletos, Hagios Pneumatos. Isso aqui em grego, Espírito Santo. Em hebraico, Ruach HaKodesh. Que o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas. Uma coisa não ensina. Ele é uma pessoa, ele ensinará. Vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. O Espírito Santo nos lembra. Aí a pessoa não ouve a palavra, não lê a palavra, vai lembrar de quê? Não vai lembrar da palavra, e ele também não vai fazer adivinhar, porque Deus não gosta de adivinhação. Deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. Não vou-la dou como o mundo a dá. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Então você conferiu aqui comigo que o Espírito Santo é uma pessoa. E olha só o que mais o Senhor Jesus disse. Versículo 18: não vos deixarei órfãos, voltarei para vós. Vocês têm que saber que o Senhor Jesus voltará. Você ama o Senhor Jesus? Quer provar que você ama o Senhor Jesus? Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. Os mandamentos do Senhor Jesus, os mandamentos de Deus. E aquele que me ama será amado de meu Pai, e eu o amarei e me manifestarei a ele. Mas tem pessoas que dizem que ama, mas não ama. Jesus respondeu e disse-lhes:
Disse-lhe: Se alguém me ama, guardará a minha palavra, e meu Pai o amará, e viremos para ele e faremos nele morada. Quem não me ama não guarda as minhas palavras. Ora, a palavra que ouvistes não é minha, mas do Pai que me enviou. Então você sabe que o Senhor Jesus veio trazer as palavras do Pai. O mesmo Deus que falou lá no Antigo Testamento, aparentemente com muito rigor, justiça, um Deus carrasco, aparentemente, enviou estas palavras através do Senhor Jesus. E a salvação agora não era mais só dos judeus, mas de todo aquele que cresce em Cristo, em sua redenção, em seu sacrifício, porque Ele é Redentor, Ele é Salvador. E as seitas não acreditam. Vamos continuar aprendendo um pouco mais sobre os testemunhos de Jeová? Jamais vão reconhecer a divindade do Espírito Santo. Somente se eles se converterem e saírem dessa seita, o sistema engessado. Se você que me ouve nesse canal está nessa seita, saia dela. Saia dela, venha para a igreja do Senhor Jesus Cristo. Porque o Senhor Jesus Cristo é a cabeça e o corpo é a igreja. E as pessoas formam membros do corpo. Se você é um desigrejado, não tem igreja nenhuma, acha que não precisa, cuidado com isso. Não entre nesse caminho que está errado também. Porque se somos membros em particular, cada membro junto forma um corpo. Membro sozinho não é corpo, é membro mutilado. E o membro, se estiver fora do corpo, ele não tem vida. Cristo é a cabeça e ele é a vida. E o corpo é controlado pela cabeça. Se o membro que faz parte do corpo estiver fora, não é igreja. Não tem comunhão com a cabeça que é Cristo. Porque Cristo comanda o corpo. O corpo não é sem Cristo. Então, um membro sozinho não pode dizer que serve a Cristo. Tem que fazer parte do corpo. Porque é o corpo que o Senhor Jesus vai levar para o céu. Deus abençoe a sua vida e a sua família, o seu trabalho e os seus caminhos, e que todos os males sejam repreendidos da sua vida, em nome do Senhor Jesus Cristo. Deus te abençoe, a paz do Senhor Jesus.